Bancada Lusa. Debate desportivo semanal com Eldad Mário, Fernando Jorge e seus convidados. Sejam bem-vindos à Bancada Lusa. Vamos iniciar este programa dedicado ao futebol lusófono, começando nós pelo futebol português, mas querendo também abranger o futebol de toda a lusofonia. Começamos por Portugal, que no fundo acaba por ser o coração da lusofonia, porque foi daqui que a língua portuguesa se espalhou pelo mundo. E a verdade é que os clubes portugueses no mundo lusófono são queridos praticamente como são os clubes de Angola, de Moçambique, da Guiné, de Cabo Verde, não diria tanto do Brasil, que já é independente há mais anos, mas há também uma potência muito grande pela vida futebolística portuguesa. Até por haver treinadores e jogadores a transitarem do Brasil para Portugal e de Portugal para o Brasil. É um programa que se insere na rtf.pt, uma rádio dedicada essencialmente à lusofonia, ao mundo lusófono, aos problemas da lusofonia, às notícias da lusofonia, à música, à cultura lusófona. Começamos pelo futebol, que também, de certo modo, é uma parte da vida, da cultura do povo português. E começamos por falar desta jornada que acabou ontem, com um resultado inesperado, a sexta jornada da Liga de Futebol, da Primeira Liga de Futebol Portuguesa. Esta sexta jornada eu vou começar pelo inesperado, que foi o resultado de ontem do Sporting com o Famalicão. Ninguém estava à espera, pois não, Carlos? Eu não estava. Sinceramente, eu não estava à espera. Pensei... Então o que é que sucedeu para o Sporting, no seu próprio terreno, claudicar frente ao Famalicão? Muito simplesmente, falta de orientação, falta de dinheiro, falta de tudo. Falta de tudo. Inclusivamente, penso que falta de empenho da parte de certos jogadores e, essencialmente, a falta do Bruno Fernandes, que fez imensa falta lá. Além disso, e isto em termos de brincadeira, o Sporting, quando entra em campo, entra só com 10 jogadores, contra 12 do adversário. É o árbitro, é? Não, eu então... de arbitragem não falo. É o Coates. Sim. Que ultimamente tem sido o melhor avançado. Marcado muitos golos na própria baliza. O melhor avançado sempre dos adversários. E, portanto, entra logo em desvantagem. Sim. E a substituição? Horrível. Não era a altura para se fazer a substituição. Aliás, em conversa, antes de virmos para aqui, se havia alguma lesão no Vieto, era preferível mantê-lo no banco e metê-lo mais tarde, a meu ver. Porque ia eventualmente espicaçar mais a segunda parte, que foi um autêntico desastre. Né? E, bom, mas isso, o Sporting, nesta altura, é um... Eu nem sei sinceramente, nem sei como é que é de explicar aquilo. É caótico. É caótico. Começando pelos próprios adeptos. Começando pelos adeptos, não. Os adeptos pagam o seu bilhete, pagam as suas cotas, querem ver bons espetáculos, querem ver uma boa equipe. Mas também contribuem, aqueles, particularmente em Lisboa, que frequentam o centro desportivo, também as claques contribuem para a instabilidade. Contribuem se o espetáculo não for de acordo. A questão das claques, a claque do Porto não se porta muito bem quando as coisas não correm bem. As claques do Benfica, embora oficialmente não sejam claques, mas
também não se portam bem quando as coisas não correm bem, e a do Sporting não é diferente das outras. Pois. Então o que é que o Sporting precisa? Não, o Sporting precisa de uma direção forte, e tendo uma direção forte, eu muitas vezes tenho pensado, caramba, não aparece um chá da Pérsia, ou um chá das Arábias, ou um sheik, Ou um chá de Ser António Santo Tirso, ou que isso, é mais perto. ou isso. Ele é especialista. Quer dizer, Dar o doping, pá. anda tanto dinheiro aí em certos clubes da Europa, como nós sabemos, não é? Sim. E não aparece caramba. Porque o problema do Sporting é esse. Não há dinheiro. Fazem-se aquelas compras que não são compras, fazem-se aqueles empréstimos de tipos lesionados, de tipos com excesso de peso e etc, etc, etc. Uma das coisas muito... É que é uma barracada, sabe? É uma barracada. Uma barraca mal montada. Tu, Fernando Jorge, então, qual é a tua visão do No Sporting. Sporting Famalicão? Muito rapidamente. É muito simples. Eu vi porque sou sócio do Boa Vista, vi o Sporting a semana passada aqui no Bessa e vi uma equipa fraquinha, com o Bruno Fernandes em campo. Imaginem agora, foi o que eu disse, que o Famalicão que ia ganhar na Alvalade e comprovou. E adivinhaste? Além de jogar muito mais a bola do que principalmente na segunda parte, do que o Sporting. E viu-se o que aconteceu. Sem o Bruno Fernandes é muito pior. Agora, o Sporting, eu acho que a casa não está arrumada, o Varandas está desacompanhado, porque fez-se acompanhar por indivíduos que de bola percebem pouco, ou zero, para não dizer mais sinceramente, que não percebem nada. Há indivíduos que provavelmente podiam ser mais bem aproveitados, ex-jogadores de futebol, do Sporting, para que eles sabem de futebol e sabem de jogadores. Eu não consigo conceber, só um exemplo. Eu disse aqui nos programas anteriores como é que o Ema Baldé, que é um jogador que eu até gostava de ver no Benfica, que era o Aves e mais 10, era ele e mais 10, como é que o Sporting o dispensa para ir buscar um indivíduo que é lateral francês e deu 2 milhões e meio ou 3 milhões e meio, que ele não joga na terceira divisão, pá. Eu vi-o no Bessa, eles são jogadores verdinhos, para não dizer outro nome, na maioria deles. E é uma cambada, não é ser racista, mas é uma cambada de indivíduos que não sabem jogar a bola. Sabem qual é a nova futura estrela do Barcelona? Sei, era um indivíduo que esteve no Sporting e que eles não o aproveitaram. Mas isso... O Fati, sim. guineense, Exato. esteve no Sporting. Mas isso muitas das vezes... O Sporting não não aceitou. Pois, mas isso muitas das vezes já não vamos por aí. Porque temos jogadores, mesmo nos outros clubes, que também não são aproveitados. Temos o João Félix, 126 milhões, era do Porto e não foi aproveitado. E tu, Mário? Eu tenho uma opinião diversa em alguns pontos. Gostaria muito rapidamente de chamar aqui à colação esta realidade. O Sporting, na época transata, vem de uma situação extremamente complicada, criada na academia e pelo presidente Santos. E mesmo assim o Sporting foi campeão, ou seja, tem 2 títulos, foi a Taça da Liga e a Taça de Portugal. E surpreendeu toda a gente do futebol quando, apesar dos grandes problemas que atravessou, conseguiu, apesar de tudo, ganhar 2 títulos. Nesta época, aquilo que se pensava que poderia suceder a uma certa estabilização do Sporting, eu vi as coisas complicadas. Desde logo pelo seguinte, eu nunca pensei que o Kaiser fosse um bom treinador para o Sporting. E agora, acho que a escolha do Lionel Pontes também não é uma escolha acertada. E eu não porque isto é uma coisa engraçada, mas quer dizer, há uma certa tendência a imitar os outros clubes. Como o Benfica apanhou o Bruno Lage, que estava na equipa B, como o Porto aproveitou um Sérgio Conceição, que é praticamente filho da casa, também quiseram aproveitar o Lionel Pontes para, enfim, ficar igual.
Quando há, por exemplo, um treinador que eu acho que é fabuloso em termos técnicos, em termos táticos, do conhecimento do fenómeno futebolístico, que é o Silas, que está desempregado por desinteligências como o presidente da SAD de Belenenses, e que podia ser um belo treinador para o Sporting, sendo que até conhece bem o futebol nacional. E barato. Bom, posto isto, vamos então ao Famalicão, ao Sporting Famalicão. Eu vi o jogo, o Sporting entra muito forte no jogo, é verdade. O Sporting entra bastante forte no jogo, faz um golo fantástico por parte do Vieto e, estranhamente, já no fim da primeira parte, depois do golo do Sporting, já no fim da primeira parte se adivinhava um certo atrevimento do Famalicão. Agora, com o que ninguém contava, era com aquela segunda parte do Sporting. Parece que não era a mesma equipa, parece que não percebeu o que é que se passou. E o Famalicão a fazer um jogo absolutamente espetacular. Quer dizer, a pontos de eu poder dizer, tomara eu que o meu clube, quando fosse Alvalade, jogasse como o Famalicão jogou. Porque foi absolutamente deslumbrante, um jogo bonito. O que é que se passou para um clube vindo da segunda Liga? Bem, esse clube vindo da segunda Liga tem uma história, não é? Porque Tem muito que se lhe diga. o Famalicão vem da segunda Liga, mas vem com um apor financeiro e económico de luxo, não é? Todavia, importa aqui realçar que a média de idade da equipa do Famalicão é muito baixa. São jogadores muito jovens. Agora, são jovens de muita qualidade. E tendo por trás um israelita bilhardário e o Jorge Mendes, naturalmente que isso depois vai produzir os seus frutos. Não é por acaso que o Famalicão lidera neste momento o campeonato. E um bom treinador. E tem um bom treinador, claro. Mas isto, bons treinadores, com bons jogadores, epá, até qualquer um de nós é. É isso. Sim. Boas omeletes fazem-se com bons Não é jogos. bem Ora, assim. claro, Eu considero que o Sporting tem bons jogadores. Não todos, mas Sim, falta é treinador mas ontem para fazer mais. notou-se, obviamente, que há jogadores que fazem muita falta. Não é? Sim. Por exemplo, eu recordo só aqui, e já vamos falar depois do Benfica, mas, por exemplo, há um jogador do Benfica que é imenso, faz imensa falta, é que não tem jogado por lesão. No Porto também. Estás a referir a quem? Ao Gabriel. Ao Gabriel. Não, Gabriel. No Porto também acontece de vez em quando um jogador está lesionado, ter um castigo. Ainda neste último jogo, a falta que não fez o Alex Celes, sendo que o Manafá nem se portou nada mal. Mas pronto. E o treinador está lá para tirar os coelhos da cartola. Sim, claro, mas isso Não às tenho vezes, base de o Austin. problema é não ter, às vezes, coelhos para tirar da Mas cartola. o Carlos Lopes ainda agora disse, o melhor goleador do campeonato é o Sim, mas Coelhos. não vamos, O que é que me passa não o Coelhos vamos, para a ponta de lança, por exemplo? mas não vamos enfiar. Se calhar marcava digamos bastantes gols. Não vamos Por exemplo, enfiar, eu, se fosse treinador, já o tinha testado. mas não vamos. Porque ele tem altura para isso. E quando vai Mas lá não à frente, vamos é sempre um gajo condenar o perigoso. Coates às galés Não, porque mas é teve que não 2 ou condena. 3 azares. Não. Enfim, pronto, essas coisas acontecem. Ora bem, e o Famalicão tem pernas para andar à frente durante muito tempo? É uma E incógnita. tem pernas para conseguir ganhar a Liga? Não, isso penso que não. Isso, aliás, eu penso, Famalicão, a Como o mesma Braga do coisa ano que passado. disse o Braga do ano passado. Falta naturalmente estatuto, Mas o Braga e tem falta melhor. experiência, e falta uma série de coisas para poder ter estatuto de campeão. Neste momento, há 2 equipas só com estatuto de campeão. É o Benfica e o Futebol Clube do Porto. O Mas no Sporting, Estatuto já houve um momento em que o Boa Vista foi campeão contra o Estatuto. sim, em 2000 ou 2001. não é? Bem, mas isso foi uma altura em que apanhou o Benfica, apanhou o Porto, apanhou o Sporting na modo de baixo. Não interessa, mas... E apanhou o Valentim Loureiro como E fazia. apanhou... Ora, bem. vamos Eu ia então- eu ia terminar precisamente com isso. Vamos então. Mas teve que marcar golos e teve que jogar. Foi. mais E tinha uma vezes. grande- Teve que ganhar no próprio Uma terreno grande também. equipa. Era uma equipa mais física, mas era uma equipa que massacrava então também. voltamos agora, damos a volta, passamos para o Porto. Porto, eu ainda Como- não vi. Como é que Eu ainda não vi como este é que tu ano vês o uma desempenho? exibição absolutamente, digamos, entusiasmante e brilhante do Porto, a não ser contra o Benfica na Luz. Não vi outra. E a verdade é que nota-se perfeitamente que há ali jogadores que ainda não têm os automatismos que tinha a equipa do ano passado. Mas, estranhamente, na Luz, estes jogadores que agora estão a jogar, Agigantaram-se. agigantaram-se e fizeram ao Benfica, digamos, Um clube vulgaríssimo. exatamente, um processo de jogo que impediu completamente o Benfica de jogar nas transições em que o Benfica é muito forte. Mas também
devo dizer, por amor não, a verdade, e provavelmente aqui o Carlos e o Fernando Jorge concordarão comigo, que o Benfica deste ano não tem nada a ver com o do João Félix do ano passado. É completamente diferente. Eu diria que não o Benfica do João Félix, eu diria o Benfica do Jonas. Mas eu acho que o João Félix faz muita falta. Eu acho. São parecidos, menos e até sei apontar os erros. É. São erros, sobretudo, porque está a jogar com 2 pontas de lança muito fixos, sendo que eu acho que é Barreto, 20 milhões, por amor de Deus, mas são 2 eucaliptos que estão ali pendados na área. E o que é que acontece? Não jogando com um avançado tipo 10 como o João Félix, o jogo interior prejudica-se. Porque falta o pivô Estás a para referir ao fazer... Tomás, é? Sim, O RDT. o RDT. Mas para isso é que está lá o treinador. Mas para isso é que estava o treinador. Claro que eu Claro, preferia, o se Carvalho. fosse treinador do Benfica, eu punha o Jota a jogar. Na falta de outro, punha o Jota a jogar. Ou já está o outro. A outro. Mas nunca Os dois é que aqueles És da mesma opinião, Pinheiros. Fernando Jorge? Sou. Eu, relativamente ao Benfica, tenho aqui alguns apontamentos. Mas queres continuar a falar do Porto até ao fim? Eu só posso dizer do... Sim. O Porto ganha, para mim, claramente ao Santa Clara. Claramente ao Santa Clara. Há lá um lance complicado de análise, que é o de um eventual pênalti dentro da área por alegadamente o jogador do Porto, ao saltar, ter atingido o defesa do Santa Clara. Fábio Carvalho. Pronto, eu acho o lance realmente suscetível de discussão. Admitia perfeitamente que fosse marcada grande penalidade. Sim, mal mas, nada, não é? mas há aqui que realçar isso. Não há intenção nenhuma, ele nem o vê, ele vem de trás dele e naturalmente um jogador que salta a bola não salta também como uma árvore. O jogador, quando impulsiona, faz o impulso e pretende chegar a uma bola que vem alta, naturalmente faz este movimento. Se vier por trás alguém e lhe tocar, aí magoa. Claro, magoa e até pode fazer Foi o caso. uma sangria, que foi o caso. Portanto, eu acho isto, enfim, a fronteira, contrariamente àquilo que eu venho para aí, eu acho que um não penalti também é perfeitamente aceitável. De qualquer forma, acho que a vitória do Porto foi clara, mas continuo a dizer, as segundas partes do Porto não me agradam. As segundas partes do Porto não me agradam e eu acho que é preciso fazer alguma coisa, porque o Porto também está uma equipa muito cansada, não tem um banco em que se olhe para o banco e Exatamente, tenha... eu ia interromper para perguntar isso. Quando o Porto tiver os problemas que o Benfica tem, teve com o Gabriel, com etc. Pois, isso vai ser o problema. Isso vai ser um grande problema. Vai ser um grande Até a nível dos centrais. Até Vai não começar logo aí. Vai começar logo aí. E tu também tens Sim, essa sim. opinião de que A o Porto única opinião que eu tenho, um bocado contrário ao Eldado relativamente à vitória do Porto com o Santa Clara foi muito mais fraco que o ano passado, foi que em circunstâncias contrárias, quer fosse o Porto neste caso, quer fosse o Benfica, o árbitro consultava o VAR e é isso que tem que consultar e marcava penalti. A favor dos grandes eles marcam penalti. E nos pequenos não marcam. É evidente que não há intenção do Uribe de o magoar, mas magoou e está lá à mostra, que ele foi exibi-la, está lá o sangue. Portanto, se magoou, tem que marcar penalti. Pura e simplesmente. Não concordo contigo. Se fores um jogador de futebol e vieres a recuar na área e bates num jogador adversário... Isso é diferente, com bola, isso é diferente, não é um lance de bola. Nem todos os É um que lance são... de Não, o que eu bola. quero dizer é que nem todo jogador que sai magoado de um lance... Sim, evidente. Já aconteceu até significa- com o árbitro. Sim, significa e falta. às vezes Não, não. até. Mas vir para trás e bater num às indivíduo vezes a culpa e é derrubá-lo. Não, Jorge, não... Às Estamos vezes a pôr a culpa da infelicidade do lance é até do próprio indivíduo que Não ficou estamos a pôr em magoado. Sim, Henrique, sim. não estamos a pôr em causa, nem sequer estamos a pôr em causa a vitória do Porto, que foi justa. Foi o Porto que quis ganhar, foi a única equipa que jogou para ganhar. O Santa Clara jogou muito pouco, relativamente ao que vinha a jogar o ano passado, com o mesmo treinador. A equipa está mais fraca, tem lá umas 3 ou 4 lesões, não é uma equipa como os grandes, não é? O Com Santa grandes Clara é uma jogadores. equipa pouco goleadora, jogou pouco, mas tem uma jogou pouco. defesa Sim, jogou pouco. extraordinária. Jogou pouco. Vamos ver. Portanto, relativamente ao Não Porto, sei se é a o que equipa tenho com a dizer. menos golos sofridos. Relativamente ao Benfica,
Eu teria aqui uns apontamentos, pá, engraçados. Só por causa Falamos então para o Benfica. do Bruno Lage, pá, em que digo o seguinte: o Benfica contra no Moreirense, eu considero uma vitória a Porto com menos minutos de descontos. E depois digo assim: Carlos Lage, já toda a gente percebeu como joga o Benfica. Este Moreirense foi uma imitação barata do Leipzig, de quarta-feira para a Champions. Feija, porque joga 2 jogos seguidos, quando até estava dispensado. Serve, porque joga contra o Leipzig e fica de fora com o Moreirense. Também ficou cansado. Pise, uma nulidade contra o Leipzig e o normal dele com equipas da Champions, incluindo o Porto. E com o Moreirense, tanto tempo em jogo, a jogar mal. Grimaldo, fraquíssimo contra o Moreirense e igual contra o Leipzig. Não sei onde é que tem a dimensão, por isso o Benfica falta de dimensão europeia. Já vou falar disso. Continuo a dizer que pode jogar melhor num sistema de 3 centrais, o Grimaldo. Coisa que nenhum treinador até hoje adotou no Benfica. O Jorge Jesus ainda tinha 2 táticas, ou 3. O Rui Vitória ainda fez 2. O Lage, se vocês repararem, só joga no mesmo sistema. E martela muito em determinados sistemas que estão completamente inertes, que é o caso dos pontas de lança. O Tarabat tem sido o melhor jogador do Benfica quando, infelizmente, esteve 2 anos parado, praticamente sem jogar. Ora, quando um jogador atinge este auge no Benfica e é considerado, por mim e por muitos, o melhor jogador nestes 2 jogos, é um jogador que anda para a frente, que faz a ligação do meio-campo e está a jogar bastante recuado, porque o Feijas é para trás e para o lado e não faz mais nada. Até eu faço isso, mesmo com esta idade. Portanto, é um jogador banalíssimo. Portanto, está a mais e está a prejudicar a fluidez do Benfica. Já no ano passado o Feiza teve uma má prestação ao longo de certo, todo o campeonato. Certo que o Benfica tem o Gabriel, em qual o treinador aposta muito, e eu acho também que o Benfica não tem mais nenhum indivíduo à altura do Gabriel, para já também não está lá nos treinos. O Florentino também está magoado, dá outra dimensão ao Benfica. O Samaris é um caso de estudo. Porque o ano passado, nos últimos jogos, foi o Samaris, não digo mais 10, mas o Samaris foi um baluarte do Benfica no meio-campo. O Samaris agora desapareceu. Será que o Samaris é mais fraco, Bruno Lage, do que o Feijas? Epá, não acredito. Há coisas que são inexplicáveis. E esta é uma delas. Portanto, o treinador está aqui para tirar a melhor proveito dos jogadores. Não serve um determinado sistema, ou no 4-4-2 que tem jogado. Porquê? Porque o Benfica este ano está com dificuldades, as equipas já viram como é que o Benfica joga, jogam com 5 indivíduos no meio campo e neutralizam completamente o Benfica, que foi o caso que o Porto fez. Com mais categoria, como é evidente, do que as outras equipas. O Leipzig fez a mesma coisa que o Porto e foi o que se viu. Porquê? Porque não há ligação na linha da frente. Quando tu pegas num avançado que custa 20 milhões e o colocas a servir o Seferovic, que à quinta oportunidade é que começa a marcar, algo está mal. E eu dizia assim, bem, vou-lhe dar uma oportunidade, 2, 3 no máximo. Não, já vai em 6. Ele continua a amarrar ou a cismar na dupla de ataque. E esta dupla de ataque é inerte, não dá nada, não chega nem para o campeonato português, que é de baixa rotatividade. Portanto, para a Liga dos Campeões, se ele mantiver esta estrutura, o Benfica terá grandes dificuldades até em ser apurado para a Liga Europa. É a minha opinião. Relativamente há indivíduos depois, por exemplo, em termos do guarda-redes, o Benfica está melhor. Eu sei, o Benfica está melhor em termos de guarda-redes, evoluiu. Não sei, se calhar porque queriam comprar outro guarda-redes para fazer sombra muito bem. Já percebemos. Relativamente isto é o que eu quero dizer, e perguntar ao Lage, que é treinador e eu não sou, se o Benfica só joga num sistema. Se não há um 4-4-2, se não há um 4-3-3, ou um 4-1, etc. Não, só o vejo a jogar no mesmo sistema. 4-2-3-1 seria a hipótese mais plausível. Não era um 4-4-2 em que não há 2 médios defensivos muito bons, alas complicados e não há o 10 para fazer o jogo interior. Não há o 10, nem o 8. Não há o 10, o Tarabat pode fazer o 10 no sistema de 4-4-3. Pronto, completamente de acordo. Agora, para acabar, só queria dizer o seguinte: apontar 2 jogadores aqui que se o Benfica não tinha para o lugar do João Félix, 2 jogadores baratos que eu vejo aqui no Campeonato Português e ambos são do Braga. Um chama-se Fran Sérgio, brasileiro, está no Braga, e o outro é o Fábio Martins. Mas só que não vão para o Benfica, pois não são Jorge Mendes. Senão, se calhar, já lá estaria. É só isso relativamente ao Benfica. Carlos Lopes,
A tua opinião sobre este Benfica, ou o Moreirense Benfica? Bem, para já este Benfica não me convence. Não. Não me convence. Pá, acho que várias asneiras estão a ser ali feitas, já aqui mencionadas pelo Fernando. Uma delas é o facto de manterem o RDT. RDT. O RDT. Raul de Tomás. Porque eu penso que já estava na altura do Benfica tentar outras alternativas. Que as tem lá. E não falo só do Jota. Sim, tem muitos jogadores. Pronto. O Benfica tem muitos jogadores. Mas Agora- às vezes o preço dos jogadores impõe que eles joguem. Claro. Então, Não é o preço, é os empresários. Oh, é a Aqui no mesma Benfica- coisa. aqui no coisa. Benfica É o preço é do diferente. empresário. ora bem, mas Há que os lançar após mas vender. Isso já é Isso estava outra- para um programa. Isso já é outra história. Já é outra história. Ora, pá. Mas nós temos que bater nela antes dos outros, não é? Não concordo sinceramente, já foi dito por ti aqui, a questão do Samaris, que fez um fim de época Excelente. excelente, e à falta de Florentino, à falta do Gabriel, é óbvio, até eu, Tem que saltar para lá os amários. que sou um leigo nisto, me punha a jogar. Exatamente. E era capaz de pôr com Só com um olho. olho com um À braço. beira do Feixas é. E fazia melhor figura que Feixas e etc. E quanto ao jogo com o Moreirense, pronto, eu tenho que aceitar. O Sporting ganhou os jogos nos prolongamentos do ano passado, o Porto ganhou os jogos nos prolongamentos do ano passado, e o jogo só acaba quando o árbitro diz: Aliás, foi o que eu disse logo de vão entrada. tomar banho, e pronto, quer dizer, aí Foi. nada a dizer. E quanto à vitória, pá, não. Não oferece dúvidas. Não. Ora bem, mas Eu queria dar aqui um espicho, se não te importas. diz. Que eu estou maravilhado com a atuação do Flamengo no Brasil. E com a equipa que o Jorge Jesus É verdade. conseguiu montar. E aquela do Bolsonaro, ele tem mais votos para a presidência da República do Brasil do que o Bolsonaro. É natural, não, isso é natural, porque o Flamengo é um clube imenso. Sim. São 40 40 milhões. 40 milhões. Portanto, agora, eu tenho visto os jogos, sempre que posso vejo os jogos do Flamengo, e de facto, o Flamengo joga bem. Joga bem. Conseguiu pôr o jogador com a mentalidade brasileira a jogar um pouco à semelhança do que se joga na Europa. Porque aqueles jogadores, uma grande parte deles, vêm jogar para a Europa e passado um tempo joga com a pressão que no Brasil não se joga assim. E no Flamengo, o Jorge Jesus conseguiu incutir essa mentalidade e está a ter um êxito Mas diz-me fabuloso. Os meus cumprimentos aqui Mas diz-me uma para a coisa. nação flamenguista Mas pá, diz-me para o uma Jorge coisa. Jesus. e para o Jorge Jesus. Eu não dou O Fernando cumprimentos Jorge não é ao fã Jorge do Jesus, Jorge porque eu vou Jesus. contra esta ideia do Eldad. Pelo seguinte. Por acaso vocês já repararam que o Jorge Jesus, quando foi para o Benfica, foi a única coisa onde ele ganhou no Braga, ganhou uma taça Intertoto. Não ganhou mais nada. Depois, quando foi para o Benfica, ganhou o primeiro campeonato excelente, que ele até disse que ia pôr os jogadores a jogar o dobro daquilo que jogavam. É verdade. Primeiro ano. No segundo levou 22 pontos de avanço. Depois foi para o Sporting. É verdade que o Sporting só não foi campeão por algumas azelices no primeiro ano de Sporting. É verdade. Porque o Jorge Jesus tem uma coisa de bom com ele. É um fenómeno para onde vai. Mas os fenómenos duram pouco. E o campeonato no Brasil ainda não acabou. Vamos falar depois. Eu Vamos estou a falando. falar até vamos agora, falando, não é? exato. Até agora Vamos merece. falando. E ele é uma surpresa no Brasil perante treinadores que estão completamente ultrapassados. Aliás, e porquê é que estão ultrapassados? Porquê é que estão ultrapassados os treinadores brasileiros? É que vocês aqui há uns anos atrás havia muitos treinadores brasileiros a treinar na Europa. Luxemburgo. Neste momento não há nenhum brasileiro. Em Portugal. Em Sim, Portugal. E cá em neste Portugal. momento não há nenhum brasileiro. E então aqui em Portugal é zero. E na Europa é zero. Por que será? Então ficaram Sim, ultrapassados. isso é o país do futebol. Ora, o Jorge Jesus, lá com a tática dele... Nós com a nossa pequenez, exportamos Sim, treinadores. sim. O Jorge Jesus, com a tática dele, o palei dele e não sei o que mais e tudo, está a levar para já a roca ao Não, moinho, aquilo como não é costuma só dizer. para aquilo é trabalho. Trabalho também. Eu concordo contigo, pá, aquilo é trabalho, pá, e sinceramente fico muito contente pelo trabalho que o Jorge Jesus está lá a fazer no Flamengo. Mas eu tenho uma pergunta.
Até quando? Sim, mas isso Até é a quando? pergunta que nós temos que fazer Pois, aos Não te outros esqueças de treinadores. uma coisa. Estamos a falar de jogadores brasileiros a Claro. atuar no seu país. Exato. Eu tenho visto e tenho lido tanta coisa e tenho ouvido tanta coisa para há jogadores fabulosos e não sei o que de repente. Está bem, mas a verdade é que relativamente ao ano passado, o Flamengo... O Jorge Jesus apanha o Flamengo Não. no 5º lugar e neste momento está A 7 pontos. isolado A à 7 frente do pontos. campeonato. Sim, estava a 7 pontos e está a 4 da base. Exato. Mas Não, ainda isso falta. tem muito valor. O Brasileirão Não, isso- é muito falta. complicado. Porque são muitos jogos, as distâncias são muito grandes. Depois ainda tem a Copa, tem a Taça Libertadores, A seleção. a seleção. É muito complicado. A seleção. Agora, E tem uma coisa complicada, agora, é que as conferências de imprensa lá deles não é aqui. Sim, sim, mas eu São acicatadas. são. Eles sabem todos de futebol, não é Pronto. como aqui. não é? Mas eu tenho visto tudo isso, as conferências Sim, de imprensa, sim. tenho visto os jogos, Sim. e não há dúvida nenhuma que tu tiveste muita razão em alertar para essa questão que é a mentalidade do jogador brasileiro. Sobretudo quando joga no Brasil. O Pedroto já dizia com alguma piada que um brasileiro Dois. é bom, 2 brasileiros, enfim, E 3 três é é samba. vir a escola de samba. Bom, e aquilo é um bocado verdade. Agora, não há dúvida nenhuma. A pressão que os avançados começam a fazer logo na perda da bola é trabalho de casa. E está a dar os seus frutos. Sem dúvida. Sem dúvida. Isto é, o É aquilo que eu Flamengo- estava a dizer. De início ele é bom em todos os sítios. Grande onde ele vai. abraço para os flamenguistas. Pá, isto é uma Ora rádio bem, da ora lusofonia. bem, então vamos terminar. Tens que dar a ao nossa Mourinho hora. também, para ele estar no desemprego. Vamos terminar. Ainda o Mourinho ainda vai para o Sporting. Não há pão lá. Não é da dimensão dele. Não há Não é da pão. dimensão. Ele acha que não é da dimensão dele, aliás. Nem sequer o Benfica é da dimensão dele. senão ele tinha Até aceitado. podia ser. Não, mas não Se é. houvesse dinheiro e ele montasse uma equipe à sua imagem, Mas eu vou-te dizer, olha, ainda bem que Se ele não vai houvesse para o Sporting, um nem homem vai para o vindo- Benfica, porque vindo- ele é um indivíduo se caro. houvesse um homem E vindo- neste momento o Mourinho, como o Jorge Jesus, vão começar a descer para ali abaixo. Aliás, Um já está lá aliás, e vão para ali abaixo. vamos aliás, a despedir-nos. impressão que eu tenho é que o Mourinho já. Então, vamos Dinheiro a despedir-nos. mais, pá. Pois, Dinheiro a mais. ele também já não precisa de trabalhar mais. Não é o que ele diz, ele ainda não disse isso. Mas se calhar é o que a realidade lhe vai dizer. Está à espera do Atlético do Real Madrid outra vez. Está à espera do Real Madrid. Bem, e terminamos por hoje esta a bancada lusa. Despedimos-nos até ao próximo Bancada da Lusa, de 2 a 8 dias, habitualmente às terças-feiras, no YouTube, na RTF e também no Facebook e nas outras redes sociais, nomeadamente iremos estar no Instagram e no Twitter. E um abraço a todos os que nos acompanharam. Bancada Lusa. Debate desportivo semanal com Eldad Mário, Fernando Jorge e seus convidados.